Olá, meus amigos. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder trazer para vocês uma reflexão hoje sobre andar na carne ou andar no espírito, andar no seu eu ou andar na luz de Deus. Vamos consultar várias passagens bíblicas e eu queria já começar com a primeira carta, um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 4. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Diz assim: Eu, porém, Paulo tá falando aqui, eu, porém, irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas sim como a carnais, como crianças em Cristo. Paulo estava chamando de pessoas imaturas espiritualmente, né? Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda vocês não podiam suportá-lo, e nem agora podem, porque ainda vocês são carnais. Versículo 3, 1 Coríntios 3, versículo 3. Porquanto ainda havendo-se entre vocês ciúmes e contendas, não é assim que vocês são carnais e andam segundo o homem, o ser humano, o self, o eu. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro diz assim, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens, a mentalidade do mundo? É como se a gente falasse hoje em dia, né? A gente encontrasse na igreja alguém que falasse, não, eu sou do Luiz Gonçalves, não, eu sou do Alejandro Bolhon, não, eu sou do Bispo Macedo, não, eu sigo, ali Chico Xavier, não, é Leonardo Boff, não, é do Papa Francisco. Bom, de quem você é? A quem você segue? Então, o que é andar na carne? Paulo faz esse contraste, né, entre andar na carne e andar no espírito. Andar na carne é viver com a mentalidade mundana. Mas o que é viver com a mentalidade mundana? É ser deste mundo e gostar dele, ser desse mundo, nós somos, claro, mas é você estar entranhado nesse mundo, você adota as ideologias mundanas que são contrárias à luz divina, à verdade divina, né? Então você está envolvido com corrupção, com competição, com vaidade, com arrogância, com inveja, com materialismo, né? Andar segundo a carne e segundo o mundo é ter uma obsessão desenfreada pelo consumo e pelo acúmulo de bens, está envolvido com violência, qualquer tipo de violência, né, ideológica e outras, e física também. Andar segundo a carne, segundo o mundo, você está envolvido com ideologias destrutivas do conceito bíblico de gênero masculino e feminino, e também aqueles conceitos malucos que estão por aí sobre a desconstrução do casamento e da família. E também andar segundo a carne e segundo o mundo é você viver com conflito de interesses que geralmente envolvem questões materiais, que acontece isso até, né, inclusive em organizações cristãs. Agora veja que interessante que Jesus disse quando ele estava vivendo aqui na terra, né, na sua humanidade aqui na terra, na sua encarnação, está no Evangelho de João, no capítulo 17 e no versículo 11. João 17, 11, ele fala assim, João 17 é uma oração que ele faz ao Deus Pai Celestial. Ele fala assim, 17, 11, eu já não estou no mundo, mas eles, os que seguem a ele, né, a Jesus, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. É interessante, né? Como assim, né? Jesus está falando aqui, eu já não estou mais no mundo, mas quando ele falou isso, ele estava ali em Israel, no país lá, né, na Palestina, andando. Por que ele disse isso? Eu já não estou mais no mundo. Vou dar uma olhadinha agora, aí para a direita na sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses. Em Colossenses, é muito interessante essa passagem, Colossenses capítulo 1, e versículos de 9 a 13. Colossenses 1, de 9 a 13, diz assim, 1 de 9 a 13. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade de Deus, né, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu estou em 1 Colossenses, Colossenses capítulo 1, e agora o versículo 13,
Olha só, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Interessante, né? Você foi transportado para esse reino? Ou você está sentado aí na sua sala, no seu quarto, ou enfim, dirigindo o carro, ou no seu trabalho, escutando essa mensagem aí? Então, quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, né, ele já estava no céu, né, ele fala aqui, né, ele nos libertou do império dos trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora vamos dar uma olhadinha aí um pouquinho para a esquerda, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e os versículos 4, 5 e 6. Efésios 2, os versículos 4, 5 e 6, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 1, versículos 2, não, Efésios, capítulo 2, e agora o versículo 6. E juntamente com ele, Jesus, né? Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Você já foi ressuscitado, ele fala aqui, né? E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Onde você está? Ellen White escreveu o seguinte, dizendo: assim como Deus levantou Cristo da morte para que ele pudesse trazer vida e imortalidade para a luz através do Evangelho, e assim salvar seu povo de seus pecados, assim Cristo tem levantado os seres humanos caídos da morte espiritual, ativando-os com sua vida, com a vida dele, enchendo seus corações com esperança e alegria. Deus tem levantado pessoas, tem levantado você. Você tem se deixado ser levantado por ele. Vamos voltar a Colossenses agora. Colossenses agora, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E agora o versículo 12. Colossenses 2, 12, que diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele, com Jesus, no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você já morreu e já ressuscitou? O que Paulo está falando aqui? O que Deus está falando através de Paulo aqui? Veja aí na sua Bíblia agora, aí mesmo em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Interessante, né? Muito interessante isso. E a gente pode ler versículo 2 e 3 também, Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque você morreu e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No que você mais pensa? Então, agora vamos dar uma olhadinha no que eu chamo de o capítulo psicanalítico da Bíblia, que é Romanos capítulo 7, carta de Paulo aos Romanos capítulo 7, que está logo depois do livro de Atos. Romanos capítulo 7, Paulo vai descrevendo aqui, eu não vou ler tudo, mas você lê depois devagar de novo aí, Paulo vai descrevendo em Romanos capítulo 7 a batalha entre a carne e o espírito, entre o eu, entre você ser guiado pelo seu eu, ou pelo eu de alguém, né? Ou ser guiado pelo Espírito de Deus. A diferença é abismal, né? Então, ele começa comparando aqui no Romanos 7, essa questão de quem está mandando em você, quem está comandando em você, com a questão da entrega, né, do marido para a esposa, da esposa para o marido, né? Então ele fala que, assim, meus irmãos, também vocês morreram relativamente à lei por meio, Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de que frutifiquemos para Deus. Então Deus chama eu e você para a gente pertencer a outro quem? Não mais ao eu, não mais a alguém que você está dependente afetivamente, ou enfim, economicamente, mas Deus nos chama para sermos dependentes dele, para que ele possa nos levar a deixar de andar na carne para andar no Espírito. Então,
Tem um texto aqui de Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações. Esse livro foi considerado a melhor biografia de Cristo pela Biblioteca de Washington, nos Estados Unidos. O livro chama-se O Desejado de Todas as Nações. Página 328, você acha esse livro no cpb.com.br. CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Aqui na página 328 diz assim: toda pessoa que se recusa a entregar-se a Deus acha-se sob domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois a sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os próprios pensamentos do seu discernimento, os ditames do seu discernimento, obedece à vontade do príncipe das trevas. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. E ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele diz também, através de Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos liberta da lei do pecado e da morte, conforme está lá em Romanos 8:2. Então Paulo vem descrevendo, em Romanos 7, essa luta entre a carne e o espírito, entre andar na carne e andar no espírito, entre andar na sua pretensa sabedoria, ou erudição, enfim, e andar com humildade, guiado pela graça de Deus. Então, numa viagem que Paulo fez, o apóstolo Paulo fez à Itália, veja o que ele disse lá no livro de Atos, Vamos ver aqui, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente encontra o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e versículo 23, que diz assim, 27 a 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Interessante, De quem você é, a quem você serve, ao presidente da associação, da união, da divisão, ao pastor, ao padre da sua igreja, ao rabino da sua sinagoga, ao chefe do seu centro espírita ou a Jesus Cristo. Andar na carne é andar no eu, é andar no self, é se gloriar em sua sabedoria, em seu próprio poder, seja econômico, eclesiástico, político, empresarial. Mas para ser cristão, ou seja, para ser seguidor e servidor de Jesus Cristo, veja o que ele mesmo disse ser um requisito básico para você ser um seguidor dele. Está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas era um médico, um colega meu, doutor Lucas. Lucas 9, capítulo 9 e versículo 23. 9 e 23, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus fala assim: se alguém quer vir após mim, ou se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Então, negar a si mesmo é importante nesse sentido, porque o eu está contaminado. Então, o eu está contaminado com tantos, vamos dizer, conflitos de interesses, como eu disse. Então, a gente não consegue dirigir nossa vida de maneira saudável. Então, negar a si mesmo, Ellen White fala disso assim, o coração, a passagem pesada que ela diz, ela fala assim, o coração natural, quer dizer, a mente natural, a mente ainda na carne, ainda no mundo, não espiritualizada, que é um dia de cada vez, feita pelo Espírito. Então, a mente natural, o ser humano natural, ele está cheio, ela diz assim, o coração natural está cheio de ódio contra a verdade, bem como contra Jesus. Eu vou repetir, o coração natural está cheio de ódio contra a verdade, bem como contra Jesus. Está no livro Minha Consagração Hoje, página 244. E Jesus fala disso lá em Mateus, quer ver? No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 11 e 19, 11 e 19, vamos ler. Mateus, capítulo 15, versículo 11, ele fala assim, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mateus 15, agora 19, porque do coração, que é da parte mais profunda da mente, do coração, procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias.
Então, o coração na Bíblia, né, como eu disse, essa parte mais profunda da mente humana, de onde saem esses impulsos para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e que nos levam aos comportamentos que a gente acaba adotando na vida. Por isso Jesus, ele pede o nosso coração para purificar, né? Você vai lá em Provérbios 23, 26, ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então Deus está pedindo o mais profundo do nosso ser para ele nos colocar no andar no espírito e não mais na carne. Então vamos agora a 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Muito interessante isso que Paulo está falando aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, que diz assim. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 5. Eu estou aqui na primeira Coríntios, mas segunda. 2 Coríntios 10, de 1 a 5. Olha o que Paulo está falando aqui. E eu mesmo, Paulo, eu rogo a vocês pela mansidão e benignidade de Cristo que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para com vocês. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente, me servindo daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Ou que tem versões que falam assim, alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Interessante, né? E o verso 3, 2 Coríntios 10, 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Claro, você tem que andar nesse corpo, né, que Deus te deu. Mas a sua batalha contra o mal de dentro de você e fora de você não é segundo o self, o eu, né? Ideias da sua cabeça. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas, né? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, andar segundo a carne é andar segundo as intenções humanas, o que é diferente de andar segundo as intenções do Espírito Santo. Paulo explica a diferença, né, abismal entre andar segundo a carne e segundo o Espírito, ao falar da diferença entre o homem carnal e o homem espiritual, ou a diferença entre a mente carnal e a mente espiritual. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios, volta um pouquinho para a esquerda na sua Bíblia, se você deixou aberta aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Começando aqui pelo verso 39, 1 Coríntios 15, 39, ele fala assim, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. 1 Coríntios 15, agora versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Se semeia corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo, olha só, 1 Coríntios 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E ele continua aqui dizendo essa diferença, né, entre um e outro. E então, quando você vai no grego, que foi escrito aqui, esse Novo Testamento foi escrito em grego, e você procura lá o que é corpo natural e corpo espiritual, é muito interessante. O corpo animal, o corpo natural, as duas palavras em grego é soma, soma significa corpo, né? Doenças psicossomáticas, doenças que atingem o corpo, mas que tem uma participação de estresse mental. Então, ele fala assim, o natural na nossa vida, antes de ter o discernimento espiritual, é ter corpo natural, ou seja, soma psíquicos, que pertence a essa vida do dia a dia, né? Isso que tem que usar, né, para poder trabalhar, estudar, enfim. Mas ele fala do contraste entre corpo animal, o corpo natural e o corpo espiritual, que em grego é soma, corpo espiritual é soma pneumáticos, que pertence ao espiritual.
Muito interessante nessa diferença. Então Deus nos chama para sair do corpo, né, sair do soma psiquikos, no sentido, claro, não vou abandonar as suas tarefas do trabalho, estudar e tudo isso, mestrado, etc., né, seus estudos, mas para você e eu sermos feitos por ele, soma pneumáticos, né, que tem a ver com a mentalidade espiritual. Então, Ellen White diz aqui uma coisa muito interessante, que eu já vou terminando. Ela fala assim no livro, um livro chamado Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 288, ela fala assim: depende inteiramente do próprio homem, da própria pessoa, demonstrar se ele mesmo, ou ela mesma, operará, o que significa que Satanás o manejará, ou se será dirigido pelo Espírito de Deus. Interessante, eu vou repetir. Depende inteiramente do próprio homem demonstrar se ele mesmo operará, o seu self e seu eu, né? O que significa que Satanás o manejará, ou se será dirigido pelo Espírito de Deus. Então, o contexto desse texto aqui tem a ver com a questão de hierarquia eclesiástica, né, na igreja. Então, ela está falando de que as posições, quanto mais alto alguém está na posição hierárquica eclesiástica, não quer dizer que essa pessoa está andando no espírito ou está espiritualizada. Tanto que ela fala assim nesse mesmo livro, nessa mesma página, né, Testemunho para Ministro, página 288, ela fala assim: tais pessoas que têm essa liderança, né, precisam aprender que a posição elevada não tem poder para santificar o coração. Deus permite que conserve essas posições para provar se eles revelarão o caráter de Deus ou da humanidade fraca e finita, que nunca esteve inteiramente sob a disciplina de Deus, mas as posições não têm poder para desenvolver o caráter do homem. Então, para terminar, vamos ver então qual é a solução que Deus nos traz num versículo bíblico, né, para nos dizer que é possível e como, né, a gente pode sair do soma psiquikos para o soma pneumáticos, para sair de andar na carne para andar no espírito no dia a dia da vida. Quando você vai fazer a comida lá no fogão da sua cozinha, quando você vai educar seu filho, quando você vai administrar sua empresa, quando vai fazer os estudos na sua escola, na faculdade, né, quando se lida com os vizinhos, enfim, com seus negócios. Como ter uma mente espiritualizada aqui é o que Deus pede. Então ele fala lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, né, versículo 1, que diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar no Espírito, a gente vê aqui em 2 Coríntios, é uma última passagem, a penúltima talvez, 2 Coríntios capítulo 2, não, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a última passagem está em Gálatas. Gálatas capítulo 5, carta de Paulo às Gálatas, capítulo 5 e versículo 5 e versículo 16. Paulo fala assim: digo, porém, ande no Espírito, e assim você não vai satisfazer as concupiscências ou os desejos desenfreados da carne. Então, eu desejo que eu e você nos apeguemos a Deus um dia de cada vez. O dia, fazendo a sua tarefa, você se liga com Deus e pede a Ele, clama a Ele, para Ele ir trocando o seu coração de carne por seu coração de pedra por um coração amoroso, né? Para ir trocando a sua mentalidade carnal, mundana, para uma mentalidade espiritualizada, porque isso vai trazer, aí sim, bem-estar interior, segurança, paz, serenidade, e vai ajudando você a ser uma pessoa mais útil na vida para ajudar outras pessoas a entenderem e chegarem também para a luz maravilhosa dele. Fique com Deus e espero você aqui no outra oportunidade. Esse vídeo fica disponível uma semana para você aí no meu canal e depois vai para dentro da comunidade claramente. Deus te proteja e te faça
mais espiritual.